No dia 17 de fevereiro de 2020, a Record TV exibia mais uma edição do Cidade Alerta, um programa jornalístico com grande foco em crimes e tragédias. E naquela segunda-feira não foi diferente. O apresentador do programa, Luiz Bate, contava o caso da jovem Marcela, de 21 anos, que se encontrava desaparecida após uma briga com o namorado. E para piorar ainda mais a situação, Marcela estava grávida. Segundo os familiares, a jovem estava em um relacionamento abusivo. E como era de se esperar, o namorado era o principal suspeito. Mas a polícia não havia sido capaz de descobrir o paradeiro de Marcela. E as investigações ainda estavam em andamento, enquanto o Cidade Alerta acompanhava o caso de perto. Luiz Bate resolveu então entrevistar ao vivo a mãe de Marcela. Então, assim, tô na fé, na esperança que a Marcela, né, seja bem, né? Tô esperando, tô ansiosa, já chorei muito, né? Como tem falado, não tenho dormido. E eu tô, assim, tô na fé que a minha filha esteja viva, né? De repente, o apresentador interrompe o relato da mãe para informar que havia acabado de receber uma notícia. Jesus amado. Estou recebendo aqui uma notícia e eu quero saber se a senhora quer receber todas as notícias agora conosco ao vivo, se a senhora Sim. A senhora quer ouvir mesmo? Sim. Então, Bate põe o advogado do namorado de Marcela para dar a tal notícia ao vivo. A gente está aqui apreensivo com esse caso, doutor. O que o senhor pode nos contar, por favor? A mãe está nos ouvindo. Ele confessou a autoria do crime, nos trouxe no local onde infelizmente foi encontrado o corpo da Marcela, né? Mas não se trata de um crime premeditado. A vontade dele foi motivada a se entregar pelo fato de uma pessoa. Ele não faz isso comigo. A mãe de Marcela cai aos prantos diante da notícia de que sua filha estava morta. E como se não bastasse a angústia de perder a filha, ela ainda tem que passar por todo esse sofrimento enquanto é exposta ao vivo para todo o Brasil. O caso gerou uma grande revolta online. O programa sofreu duras críticas, sendo acusado de se aproveitar do sofrimento daquela mãe para conseguir mais audiência. Luiz Bate prestou esclarecimentos. É um programa que toda vez a gente entra sem saber qual vai ser o fim dele, né? Que as histórias não são conduzidas pela gente, são conduzidas por Deus. Com essa fala, Bate dá a entender que tudo ali aconteceu de forma espontânea, que ninguém estava no controle. Mas algumas falas dão a entender que ele sabia muito bem o que estava por vir. Jesus amado. A senhora quer ouvir mesmo? Dona Andréa, preciso que a senhora seja muito forte. E antes, né, quando a gente acompanha um caso, sempre eu pergunto para a família se ela quer acompanhar ao vivo, né, o desdobramento do caso. E a mãe da Marcela, né, quis. E de fato, ele perguntou. Mas para que perguntar? O que ele ganha ao mostrar ao vivo o sofrimento daquela mãe? Bom, fica aí o questionamento. (14 de junho de 2008) Era sábado. O canal de TV japonês Miyazaki exibia um programa ao vivo de gincanas, bem parecido com o antigo programa do Gugu. Nesse dia, os participantes foram levados até uma área rural de plantação de arroz. Aquele terreno úmido e lamacento seria o palco da brincadeira. O jogo consistia em colocar 2 participantes de pé em cima de uma plataforma de madeira. O desafio era fazer com que o oponente caísse naquela água lamacenta. Todos pareciam estar se divertindo, e mesmo quem perdia achava graça da situação, até que resolveram convidar o apresentador Tetsushi Yanagida para participar da brincadeira. Ele não parecia querer, mas acabou cedendo pela insistência dos participantes. Tetsushi então subiu na plataforma e a gincana começou mais uma vez, enquanto o público assistia ao vivo.
e Tetsushi foi rapidamente derrubado. Mas diferente dos outros participantes, Tetsushi mergulhou de cabeça na água, que não devia ter mais de 30 centímetros de profundidade. No momento que bateu a cabeça, ele quebrou o pescoço, ficando com o corpo paralisado. Os outros participantes achavam que Tetsushi estava apenas brincando e resolveram afundar ainda mais sua cabeça na água, enquanto o apresentador lutava para tentar respirar. Mas sem o movimento do corpo e com o rosto enterrado na lama, Tetsushi não podia sequer gritar por socorro, enquanto era afogado pelos seus próprios colegas de trabalho. Chega um momento que eles levantam o corpo de Tetsushi, mas ainda acreditando ser uma brincadeira, eles o jogam na lama mais uma vez, enquanto todos riam, sem nem imaginar a crueldade que estavam cometendo. Após um tempo, eles começam a desconfiar que havia algo de errado e resolvem finalmente tirar Tetsushi da lama, que por um milagre ainda estava vivo. O apresentador é então levado às pressas para o hospital e lá ele recebeu a triste notícia que aquela brincadeira havia o condenado a passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Por sorte, Tetsushi conseguiu sobreviver e se adaptar à sua nova realidade, mas aquele sábado de 2008 será uma cicatriz que ele terá que carregar até o fim de seus dias. Em 1978, era exibida mais uma edição do The Dating Game, e o jogo funcionava da seguinte maneira. Uma moça solteira era apresentada a 3 rapazes, e sem poder ver os candidatos, ela deveria fazer perguntas para decidir qual deles ela se sentia mais interessada. E no fim do programa, a moça poderia ver quem ela escolheu, e os dois ganhavam um encontro com todas as despesas pagas. E naquele episódio, a moça da vez era Cheryl Bradshaw, e ela deveria decidir com qual dos 3 homens ela iria sair. Mas acontece que um dos participantes do programa não era uma pessoa normal. Rodney Alcala, até então, parecia um homem qualquer, mas por trás dos sorrisos e piadas estava um assassino em série e estuprador. Até então, os inúmeros crimes de Alcala não haviam sido descobertos, mas ele já havia sido condenado por abusar e agredir uma criança. Alcala ofereceu uma carona para Tali Shapiro, uma menina de apenas 8 anos. A garota acreditava que seria levada para a escola, mas em vez disso, foi levada até a casa de Alcala, onde ela foi estuprada e espancada com uma barra de ferro. Por sorte, o motorista que estava passando viu ela sendo levada e chamou a polícia, que conseguiu chegar a tempo de salvar a vida da criança, mas Alcala conseguiu escapar. Devido aos ferimentos, a menina ficou em coma por 32 dias. Somente 3 anos depois, ele foi identificado e preso, e por esse crime, Alcala foi condenado a apenas 3 anos de prisão. E mesmo após cometer um crime tão bárbaro, ele foi aceito como participante no jogo do namoro. Os produtores nem sequer procuraram saber quem ele era ou se tinha alguma ficha criminal. Eles simplesmente o aceitaram no programa por ser um homem alto, bonito e charmoso. Mas apesar da postura extrovertida e brincalhona, já era possível perceber que havia algo de errado com ele. What's your number one? Alice? What's your best time? The best time is at night. Nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime for me really gets good. Then you're really ready. Sharon não sabia, mas naquele dia ela iria fazer a escolha mais importante de sua vida. Caso escolha o homem errado, ela cairá nas mãos de um assassino e estuprador. O apresentador introduz os participantes e o jogo começa. Sharon entra na brincadeira e vai conversando com os rapazes, mas parece não perceber o comportamento estranho de Alcala. Number one, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. I am serving you for dinner. Oh. What are you called? And what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me.
programa chegou ao fim e Sharon precisava decidir qual dos 3 homens seria seu acompanhante. E naquele dia, Sharon fez a pior escolha de sua vida. I'm gonna ask you a question. Who gets the dates? Well, I like bananas, so I'll take one. Number 1. Say hello to Rodney Alcala. Rodney, come on, say hello. Congratulations, Rodney. Mas a história não acabou assim. Quando ela viu Alcala pessoalmente, veio uma sensação estranha. Ela sentiu que havia alguma coisa de errado. E apesar de ganhar um encontro com tudo pago, Sharon se recusou a sair com ele. No ano seguinte, Rodney Alcala foi capturado e preso. Na casa dele foram encontradas mais de 1000 fotos de mulheres e crianças, muitas delas em poses sexuais. Ele foi identificado como autor de 8 homicídios e estupros. Entretanto, o número verdadeiro de vítimas é desconhecido. Em seu álbum de fotos, havia mulheres que nunca foram identificadas. Especula-se que ele possa ter matado até 130 pessoas. Cheryl Bradshaw não sabia, mas naquele programa era sua própria vida que estava em jogo. No dia 15 de abril de 2023, o político indiano Atik Ahmed foi morto a tiros junto de seu irmão, enquanto era entrevistado ao vivo por um programa de TV. Mas não se engane, Ahmed e seu irmão não são as vítimas dessa história. Atik Ahmed entrou para a política em 1989 e ficaria conhecido como um dos maiores bandidos a conquistar um cargo político na Índia. Além de suas claras ligações com o mundo do crime, ele respondia por mais de 160 processos criminais. E mesmo assim, ele pôde concorrer a diversas eleições de dentro da prisão. Em 2005, ele foi apontado como mandante da morte de Raju Paul, que era seu inimigo político. A principal testemunha do caso, que veio a depor contra Ahmed, também foi assassinada. Em 2007, ele foi expulso do Partido Socialista Indiano pela revolta que ele causou após proteger homens que haviam sido acusados de estupro. Em 2016, viralizou um vídeo em que Ahmed invadiu uma universidade com um grupo de homens armados que agrediram professores e funcionários do local. Mas apesar da justiça indiana falhar miseravelmente em acabar com a quadrilha de Ahmed, chegaria o dia em que ele iria pagar por tudo o que fez. Ahmed e seu irmão foram entrevistados ao vivo na TV, enquanto ele era escoltado da prisão para fazer uma visita médica. De repente, 3 homens, que estavam disfarçados de jornalistas, sacaram pistolas e, sem se importar com a presença da polícia, eles abriram fogo contra Ahmed e seu irmão, que vieram a óbito. Os 3 homens nem sequer tentaram fugir e se entregaram imediatamente após o ataque. Eles simplesmente queriam a fama de serem os responsáveis por acabar com a quadrilha de Ahmed. Por mais de 40 anos, esse criminoso aterrorizou o povo indiano, até que chegou o dia que Atik Ahmed provou o gosto do seu próprio veneno. Once you get in that other person's car, you're at their mercy. No dia 27 de dezembro de 1986, a estudante Kara Mott, de apenas 20 anos, estava visitando seu namorado. O tempo foi passando, a noite chegou e Kara ligou para seus pais, avisando que estava voltando para casa. A estudante pegou seu carro e foi embora sozinha pela estrada. Era uma viagem de cerca de 40 minutos, mas as horas foram se passando e ela não chegava. Sua família ainda não sabia, mas Kara Mott nunca mais voltaria para casa. Muito preocupados, seus familiares chamaram a polícia, mas os policiais não investigaram e nem sequer fizeram um boletim de ocorrência. E como não receberam nenhuma ajuda, a família decidiu procurar pela jovem por conta própria. E no dia seguinte, seu carro foi visto abandonado com todos os seus pertences em uma estrada sem saída. Seu corpo foi encontrado no fundo de uma ravina.
não muito longe dali. O caso chamou a atenção dos moradores, gerando um forte sentimento de medo e insegurança. E por isso, apenas 2 dias depois, um canal de TV resolveu gravar uma matéria sobre os cuidados ao se dirigir à noite, como uma forma de tentar conscientizar a população e evitar que outras tragédias pudessem acontecer. If your car should become disabled, the rule of thumb is stay inside. If strangers should offer assistance, tell them to call police. Durante a matéria, a repórter entrevistou algumas pessoas. Dentre elas estava o policial Craig Allen Tyre, que também deu conselhos para quem estivesse nessa situação. The CHP says you never know who you may meet along the road. Pouco após a matéria ser exibida, a delegacia local recebeu cerca de 24 ligações, a maioria de mulheres que diziam que foram abordadas por Craig no meio da estrada em um lugar deserto e que o policial teve uma postura bastante abusiva. Ele abordava as moças por motivos banais e mandava que elas parassem o carro em uma estrada sem saída próxima dali, a mesma estrada em que o carro de Kara havia sido encontrado. Chegando lá, Craig dava em cima delas. Ele passava a mão no cabelo e nos ombros das moças. As mulheres diziam ter sido paradas por até 2 horas pelo policial e que, apesar de não agir com violência, suas investidas as deixaram bastante desconfortáveis. As denúncias chamaram a atenção dos detetives e, após investigações, foi descoberto que Craig era o assassino da estrada. Acredita-se que o policial tenha abordado a estudante da mesma forma que fez com as outras mulheres, mas que ela não se intimidou e ameaçou denunciá-lo por assédio. Ele então a agarrou e eles entraram em luta corporal. Craig espancou a estudante com uma lanterna e terminou o serviço estrangulando ela com uma corda. Em seguida, ele se desfez do corpo e apenas 2 dias após o crime, ele foi capaz de dar essa entrevista como se nada tivesse acontecido. Anything can happen. Being a female, you can be raped, robbed if you're a male, all the way to where you could be killed. Once you get in that other person's car, you're at their mercy. Mesmo antes do assassinato, outras mulheres haviam feito denúncias contra Craig, mas por ser um policial respeitado, as queixas foram ignoradas. Craig Allen Tyre segue preso até hoje. You never know who you may meet along the road. Thing goes locked when everyone got here, and we just don't know where she is. No dia 30 de junho de 2011, Lauren Giddens, de apenas 27 anos, foi declarada como desaparecida pelos seus amigos e familiares. A jovem era uma estudante de direito e tinha um futuro promissor pela frente, não havendo nenhum motivo para ela simplesmente sumir de uma hora para outra. A polícia então começou a investigar e não demorou muito para chegarem os jornalistas que queriam gravar uma matéria sobre o caso. A repórter começou então a entrevistar os vizinhos de Lauren. E no meio dos entrevistados estava o jovem de 25 anos, Steven McDaniel. She's nice to me, and very personable, very much a people person. Any enemies from her? No, we don't know where she is. The only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. We went over, one of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything. There's no sign that anyone broke in. And the door was locked when everyone got here. And we just don't know where she is. Holly? E foi aí que tudo mudou. A sua surpresa não foi por descobrir que ela estava morta, mas foi por saber que a polícia encontrou o corpo. Ele é o assassino de Lauren Giddens. McDaniel e Lauren estudavam juntos na mesma universidade e
por coincidência, também eram vizinhos. Mas apesar das semelhanças, eles eram pessoas completamente diferentes. Lauren se dedicava para se tornar uma advogada e estava estudando para o equivalente à prova da OAB nos Estados Unidos. Enquanto isso, a vida de McDaniel ia de mal a pior. Seu aluguel estava prestes a vencer e ele planejava voltar a morar com seus pais. Mas seu fracasso não era apenas financeiro, ele era incapaz de arranjar uma namorada. McDaniel tentou usar aplicativos de relacionamento, mas também não teve sucesso. E não era à toa. Além da aparência desleixada, o rapaz tinha costumes muito estranhos. Ele acumulava em seu apartamento grandes quantidades de comida e energéticos. E de tanto ser ignorado pelo sexo oposto, McDaniel foi pouco a pouco cultivando um ódio profundo pelas mulheres. Nas redes sociais, ele postava sobre a raiva que sentia e dizia ter vontade de torturar mulheres. E logo chegaria o dia que McDaniel iria realizar seus desejos. Às 4h30 da manhã de um sábado, ele invadiu o apartamento de Lauren e a estrangulou até a morte com as próprias mãos. No dia seguinte, fazendo uso de uma serra, ele dividiu o corpo em partes. A maioria dos pedaços foram descartados em uma lixeira da universidade, mas o tronco da moça foi deixado em uma lata de lixo em um estacionamento próximo, que foi encontrada pela polícia dias depois. Pouco após o incidente na televisão, McDaniel foi descoberto como sendo o autor do crime. Ele foi condenado a 30 anos de prisão e segue preso até hoje.